e ir para bailes de dança de salão para fazer dinheiro. Eu vendia cosmético na faculdade para fazer dinheiro e economizava o máximo possível ali. E aí eu consegui uma bolsa que tinha que conseguir, essa era uma meta pra gente continuar estudando, mas a minha intenção nunca foi ser repórter da Globo. Foi sempre contar histórias e informar as pessoas. Se eu vou ser repórter ou não, é uma consequência. O esporte ele me deu o foco pra saber o que eu quero. Fala galera, eu sou o Diego Moraes, jornalista da Globo, e hoje eu tô de papo com pimenta. Valeu. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, Como você tá? Tranquilo, bem, prazer estar aqui. Prazer que é meu, pô. Pô, mãe, tem um plim-plim aqui, ó. Diegão, você tá ligado que esses últimos aí, sei lá, 3 meses, 2 meses? É fevereiro, né? Final de fevereiro, e já tá aqui uns 3 meses aí quase. Você tem se tornado um cara muito maneiro na minha vida. Tá sendo maneirão poder aprender um pouco mais sobre criação de conteúdo com você, principalmente aprender um pouco mais sobre comunicação com você, e a gente vai chegar ao core daqui do nosso podcast, do nosso episódio. Eu preciso explicar a introdução toda aqui do nosso episódio, justamente porque foi por causa disso que eu tô aqui hoje. Você sabe como eu cheguei lá na escola aqui de criadores que a gente tá, com um desafio grande, porque eu queria entender a cabeça do criador de conteúdo. E literalmente não entendi a cabeça, porque eu vinha de um lugar muito pão, queijo. Inclusive, eu tive um episódio aqui com o meu chefe, ele veio trocar uma ideia comigo. Para entender mesmo a cabeça do influenciador e como eu me comunicava com ele para trazer ele para dentro da minha produtora, ou fazer uma ativação de marca, enfim. Até que eu tomei uma leve bronca no escritório, conversei com o pessoal lá da escola. Pô, Diego, você se comunica legal, velho. Por que você não cria nada pra você, ou se desenvolve pra poder fazer alguma coisa que pudesse dividir algo com alguém que assista, ou enfim. E aí lá no escritório a gente começou a bater um papo. Pô, o que eu faço de melhor, além de ser chato? Conversar e se comunicar. E aí eu acabei chegando à conclusão de que tudo que eu construí na minha vida, os acessos que eu tive, as pessoas que eu conheci, as etapas que eu quebrei, foi através da comunicação, e principalmente por causa dela que eu cheguei a algum lugar. Foi o meu maior trunfo. E o que é comunicação pra você? Não, pera lá. O podcast é meu. Pera lá. E aí a gente montou ali um cronograma, e eu vi a importância da comunicação para mim e o que eu podia oferecer para as pessoas assistindo e dividindo essas experiências. Galera, eu tô com o Diego San. Posso falar assim? Pode, pô. Qual que é o seu sobrenome, Diegão? Moraes. Diego Moraes, ele é repórter do Esporte Espetacular e do Sport TV, virou um amigaço meu. Espero que a gente continue resenhando e batendo muito papo sobre isso. Acho que eu posso te chamar de especialista da comunicação? Pode, né? São mais de 15 anos aí esse rolê. O segundo especialista que eu trago aqui sobre comunicação. Maneiríssimo. Você é um cara 10, cheio de energia e parceiro. Diegão, primeiro eu vou começar com a pergunta do milhão aqui, que o podcast é meu. Quando for, não sei se você me pergunta. Diegão, o que é comunicação pra você, irmão? Pra mim é se fazer entendido. Com palavra sendo falada ou sendo escrita, ou comportamento quando você chega, ou a roupa que você tá usando. Se fazer entendido. Se eu não me faço entendido, não tem como eu me comunicar, né? Pô, lá na community eu entendi, principalmente com você, cara, porque a gente não se apresentou, né? Eu cheguei em você, falei do seu trampo, falei, te conheço. A gente acabou trocando uma ideia aqui, mas o mais importante, o mais conciso relacionado à comunicação pra mim, acho que é conexão. Quando a coisa que você fala, o que você faz, reflete ali do outro lado e a pessoa se conecta com você de alguma forma. E, Digão, eu queria entender
porque a gente já bateu bastante papo sobre como você começou, foi lá atrás, e enfim, processo até para você entrar como repórter, virar repórter. Eu queria entender um pouquinho de você, como foi esse processo no início, como você se descobriu ali como repórter ou jornalista, e como foi isso para você chegar até a Globo, por exemplo. Então, eu sou um cadinho de cada lugar no Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro. Eu nasci em Itaperuna. Uhum. A minha família é de Italva, tudo norte fluminense ali. E eu fui criado em Macaé. Em Macaé, enfim, fiz toda a minha carreira estudantil. Uhum. Minha mãe é professora de português, então sempre estudei na escola que minha mãe dava aula. E quando eu tinha 15 anos, eu tive um exercício de português que tinha que entrevistar as pessoas na rua. Era muito baseado num quadro que tinha na Globo, do Serginho Grosman, que ele ia pra rua e perguntava pra pessoa como é que sua letra paralelepípedo. É bem antigo, talvez a nossa geração, talvez lembre, talvez não, mas aparecia isso e a professora de português deu essa ideia. E eu achei legal entrevistar as pessoas na rua. E eu comecei a pesquisar sobre jornalismo. Durante essa minha pesquisa, eu vi uma entrevista da Rosana Jatobá, que era quem falava sobre o tempo no Jornal Nacional, na época, que eu era criança. E aí a Rosana Jatobá começou a falar sobre o dia a dia do jornalista. Que é isso, que é uma rotina que a gente não consegue prever, toda hora muda, a gente consegue contar muitas histórias, consegue inspirar muita gente através das nossas histórias, consegue informar muitas pessoas, e aquilo eu achei interessante. E aí eu fui guardando todas essas informações, essas minhas experiências ali da aula, e eu comecei a pesquisar. O que o jornalista tem? O que o jornalista precisa ter? Onde que geralmente os jornalistas estudam? E eu fui criando um plano para chegar ao jornalismo, mas não só para estudar, mas para fazer valer todo o meu esforço de chegar ao jornalismo, né? Então, primeiro eu tinha que sair de Macaé, que é interior do Rio de Janeiro. Então, eu tinha que estudar no Rio de Janeiro, na capital. Aí eu prestei faculdade para as faculdades públicas e particular. Passei para particular e para uma pública. E quando eu passei, eu analisei das duas faculdades que eu passei, onde que tinha mais gente da Globo nessas faculdades. E aí tinha saído muita gente da área de esporte da faculdade particular que eu fiz, que eu não vou falar porque eu não vou fazer propaganda, porque a faculdade não pagou nada. Mas, na verdade, ela me deu uma bolsa. Se não fosse a bolsa, né, eu não teria passado na faculdade, então posso falar que foi a PUC, a PUC do Rio. Eu consegui uma bolsa de 90% no segundo período da faculdade. Porque no primeiro período eu entrei ainda pagando, então a minha mãe ela tinha feito uma poupança para mim, quando eu tinha 8 anos de idade, botando R$60 por mês, para eu fazer uma faculdade, se eu quisesse fazer, usar esse dinheiro para a faculdade. E esse dinheiro que minha mãe juntou por 10 anos me proporcionou mudar de cidade, ir para a capital e começar uma faculdade, que tudo isso gera custo, né? Com aluguel, com alimentação, tudo isso, e a faculdade. Só que só ia dar para esse semestre. Sim. Então, nesse semestre, além de estudar muito, eu comecei a fazer aula de dança de salão e ir para bailes de dança de salão para fazer dinheiro. Eu vendia cosmético na faculdade para fazer dinheiro e economizava o máximo possível ali. E aí eu consegui uma bolsa que tinha que conseguir, essa era uma meta para a gente continuar estudando. Quando eu falo a gente, é porque minha mãe sempre estava no projeto junto comigo. Como era o nome da sua mãe? Anairdes. E aí consegui a bolsa de 90%. E aí eu comecei um projeto dentro da PUC de quais são os estágios que eu tenho que buscar para chegar na Globo. Então, eu comecei a estagiar no estúdio de TV da faculdade, depois eu fui para a TV da faculdade, onde muitas pessoas passaram por essa TV. Tem o Rodrigo Carvalho, que é correspondente internacional hoje. Ele veio de uma geração antes da minha. Hoje ele é correspondente internacional, ele foi da TV PUC. Tem uma grande editora de texto do Jornal Nacional, que é a Elis Silvestre, também era de uma equipe anterior. Então, essa galera que estava indo bem na Globo tinha passado por ali. E aí eu fiz esse mesmo processo. E aí quando eu entrei, né, no processo seletivo da Globo, eu comecei a perceber
o quão difícil era para também entrar na Globo, porque a maioria das pessoas que estava concorrendo comigo, falava inglês, português, espanhol, italiano, várias línguas, já tinham morado fora, e eu não tinha essa experiência para dar, né? Eu não tinha o diferencial. Então eu tinha que aprender a me vender. Uhum. E eu não sabia me vender, eu não sabia falar de mim, tinha vergonha de falar sobre mim. Como é que eu vou me vender? O que tem de interessante na minha história? Eu não falo nada que essas pessoas falam, não tive essa experiência de morar fora, mas eu tive a experiência de ser atleta profissional na base, né? Atleta de base de seleção brasileira, nem é profissional, atleta de base na seleção brasileira de karatê. No karatê na base, eu fui vice-campeão mundial no Japão, de um estilo, e fui campeão brasileiro de todos os estilos de karatê. Então fui 2 a 3 anos atleta da seleção de base de karatê. E isso poucas pessoas tinham para dar. E foi isso que chamou a atenção durante o meu processo seletivo. O processo seletivo da Globo, na época, durava de 4 a 5 meses. Tem provas e mais provas, vários painéis com entrevistas, você se vendendo o tempo todo, escrevendo e tal, até chegar à entrevista individual, que vai afunilando, né? E aí, quando eu passei, 2 passaram para o Esporte da Globo, eu era um dos 2. E aí eu falei, pô, cheguei nesse objetivo, entrei na Globo, mas a minha intenção nunca foi ser repórter da Globo. Foi sempre contar histórias e informar as pessoas. Se eu vou ser repórter ou não, é uma consequência. Posso fazer isso sendo um editor de texto, sendo um produtor ou um repórter. No início, era isso que eu queria, entrei, e aí eu percebi que durante o meu processo, eu fui editor de texto, fui produtor, e aí durante esse processo eu falei assim, cara, eu acho que eu posso em algum momento virar essa chavinha e tentar ser repórter. Comecei a fazer coral da Globo, porque eu precisava melhar a articulação. Eu não posso cantar muito. Mas hoje é o novo dia, não tem ninguém do coral lá, é só artista famoso. O pessoal do coral fica nos bastidores, então toda terça-feira tinha aula do coral de 8 às 10. Eu tava lá com os coroinhas do coral, eu era um dos jovens, ia cantando e tal, aprendendo a articular melhor. Sim. Porque isso poderia me ajudar a narrar melhor os textos. Sim. E paralelamente a isso, eu ia fazendo os meus testes sem... Enfim, a direção da Globo saber muito o que eu queria e tal. Quando abriu o processo seletivo para virar repórter lá dentro do esporte, eu já tinha passado uns 6, 7 meses no coral, já tinha feito apresentação no coral, já tinha feito vários textos que eu tinha narrado. Você já estava dentro da Globo sem estar dentro da Globo oficialmente. E aí, quando eu fiz o teste, a galera, pô, gostei, assim, acho que dá pra você fazer mais testes para ser repórter. Tá bom, eu fiz. Aí passei no teste e cá estou desde março de 2013 fazendo a reportagem na Globo. Cara, maneiraço. Você, tipo... Assim, vários pontos do que você falou, acho que a chave foi a comunicação, como você se portou, como você foi, e que é o que a gente faz aqui. Justamente para poder trazer as pessoas de todos os segmentos e chegar a um ponto único ali, que é se comunicar. Você como repórter, eu particularmente assistindo a sua série, Diego Sam, para ir para a Olimpíada, eu me conectei com você no sentido de, peraí, cara, esse cara ele tem que se preparar, ele tem que fazer a matéria, ele tem que voltar, ele tem que construir o roteiro, ele tem que isso, ele tem que aquilo, e no final de tudo, conseguir ir para a Olimpíada, que era o ponto final, que é um caminho gigantesco. Só que você já demonstrou uma força gigantesca antes, nesse processo todo, porque você conseguiu cumprir as etapas sem ter nenhum pseudo-benefício, não vou usar benefício, esse diferencial. Você foi cumprindo as etapas para conseguir se tornar repórter e estar na frente da câmera, o que é um canhão. Assim, se você aparece lá no meio da madrugada, onde você trabalha hoje, alguém na rua vai te reconhecer em algum momento. Como aconteceu lá na community, quando eu cheguei, você falou, e aí, meu, como é que você tá? Digão, o que eu queria entender de você é que nesse processo de construção aí dessa parte meio burocrática de produção, tá? Como você se conecta ou se comunica com as cadeias para poder chegar ali do outro lado da câmera, por exemplo?
Não num processo da série, né? O processo do dia a dia, né? Processo do dia a dia. Cara, geralmente a gente tem uma pauta, né? Tipo, um assunto, vamos supor, o assunto hoje é falar com o Pimenta. E gravar como é que ele chegou nessa ideia de gravar um podcast e de conseguir inspirar as pessoas e fazer com que as pessoas se comuniquem melhor, enfim. Então, primeiro eu estudo, vem a sua história. Eu dou uma olhada, dou uma vasculhada na sua história, e aí eu chego aqui com... Aí depois disso, né? A minha chefia, ela seleciona o cinegrafista que vai comigo, o produtor que vai comigo. Às vezes a ideia veio da produção, não veio do repórter. Então isso varia um pouco, né? Às vezes a produção... tive a ideia de fazer uma matéria com Pimenta e tal, não sei o que. Beleza. Aí depois disso, essas chefias se falam entre elas, montou a equipe. Qual o dia que vai ser marcado? Tal dia. Te vem gravar. Grava contigo. Às vezes a gravação demora 2 horas, 3 horas ou 1 hora, depende do veículo que você vai, para qual jornal essa matéria vai, né? Você vai para o Globo Esporte, Esporte Espetacular, depende ali, né? Globo Esporte a matéria é um pouco mais curta, Esporte Espetacular a matéria é um pouco mais trabalhada, então tem mais tempo para ir para o ar, né? De exibição. E aí a gente grava, depois de gravar essas 2 horas aí, volto para a redação, eu transcrevo todo o material, então tudo que a gente está falando aqui eu transcrevo para o papel, para selecionar as melhores partes e montar o meu roteiro, escrever o meu roteiro. E aí aonde que eu vou falar, que é a parte em off, aonde que vai ser a parte da sonora, que a gente diz que é o entrevistado falando, e qual vai ser a parte que eu vou aparecer na matéria em on, né? Que é a passagem, que a gente diz no jornalismo. Então como é que eu vou montar esse roteiro de off, sonora, passagem, às vezes um sobe-som que é de uma interação assim que não foi produzida completamente, foi muito do dia a dia. Eu monto esse roteiro com um tempo estabelecido já pelo jornal, que essa matéria vai ao ar. Mas tudo isso, só para entender a cadeia, porque, peraí, quando a gente fala de produção e cadeia produtiva, ali, você tem uma redação, você tem uma série de coisas, vamos, sei lá, 100 pessoas ali naquela redação, tem o seu núcleo e que a gente estava até discutindo sobre editorial, que eu... Sim. Nesse processo todo, no meio ali, o que você tem controle da ponta inicial à ponta final? Ou zero? Ou você tem controle da cadeia toda? Não, da cadeia toda não tem como ter, porque, por exemplo, eu acabei de escrever a matéria, eu vou deixar com o editor de texto e de imagem. A partir desse momento, eu já não tenho o controle todo, né? Porque o editor de texto, por exemplo, pode resolver, falar assim, acho que quero mudar essa sequência aqui, essa ordem do roteiro, porque eu acho que vai funcionar melhor na edição. Porque tem muita coisa que a gente grava aqui, vai pra ilha de edição, né? E aí você fala assim, não deu tão certo assim, né? Tipo, não funcionou muito bem. E aí ele consegue perceber melhor o que funcionou, o que não funcionou de acordo com aquele roteiro que eu montei. E aí, a partir daquele momento, eu não tenho controle, né? O controle fica por conta do programa ali, do editor de texto e de imagem do programa. E do editor-chefe do programa, que às vezes vai para o editor-chefe aprovar, no final das contas, toda a finalização. E aí ele fala assim, tá aprovado, beleza. Às vezes tá aprovado do jeitinho que eu deixei, e às vezes tem uma modificação nessa parte final ali. O ideal é assim, quanto mais gente olha, melhor fica. Né? Putz, São mais olhares ali para poder refinar o teu produto, né? O teu material. Então a cadeia de comunicação aí é gigante, tá? Você tá falando aí de 10, 15 pessoas ou mais? Até? Não, menos. Beleza. Menos. Aí, beleza, você tem uma ideia, construiu a ideia, se comunicou, entregou, ela volta, certo? Às vezes pode voltar do jeito que você queria, às vezes pode voltar com uma modificação do editor-chefe, e às vezes pode não voltar, ou pode voltar. Já aconteceu, por exemplo, de você gravar, montar tudo, colocar na sua cabeça, você imaginar na frente da câmera, beleza, Diegão, aprovada a sua matéria, vai outro repórter. Não, assim não. Não? Não. Já aconteceu de eu sugerir coisas, por exemplo, vou fazer uma matéria com um atleta X e sugerir toda a história, toda a produção e ser escolhido um outro repórter. Isso já aconteceu. Mas não, tipo, de eu ir gravar e aí no final das contas tipo, não, vou mandar um outro para fazer fechar. Não, isso não. Você vem do esporte,
se construiu dentro do esporte, entrou no jornalismo, teoricamente, com o plus ali do esporte. O que o esporte fez para você, que você acha que foi crucial em melhorar a sua forma de se relacionar, justamente se comunicar, cara? Se comunicar... É porque o esporte foi muito crucial para me dar oportunidades. Uhum. Né? Para eu usar o esporte como ferramenta para me dar oportunidades no trabalho. Para me comunicar, por exemplo, o esporte, ele me deu... Talvez, eu não tenho total certeza, porque eu acho que tem muita coisa ali junto, mas o esporte, ele me deu foco para saber o que eu quero. Então, como é que eu crio uma estratégia XYZ para virar repórter? Eu tenho uma meta e eu vou criando estratégias para chegar lá. O esporte, ele me deu foco para eu não desviar no meio do caminho. O esporte, além disso, me deu foco para eu pensar em planos B, C, D e E, caso não dê certo no final. Uhum. Então, por exemplo, eu estou numa luta de karatê. Eu pensei em te dar um soco com a mão esquerda, mas eu estou lutando contra uma pessoa em movimento. Uhum. No meio do caminho, você desvia para minha mão direita. Aí eu não vou dar com a mão direita, Vai. eu vou improvisar em cima ali do meio do caminho e dar com a mão direita. E aí o esporte me ensinou em vários momentos que eu tenho que improvisar, mas improvisar bem. Improvisar com estratégia. Nem sempre improviso é algo que, tipo assim, não foi treinado. O bom improviso é aquele que foi treinado. Você dá para treinar improviso. Então, o esporte me ensinou isso, assim, como que eu vou me comunicar, em que momento eu vou chegar para criar essas estratégias e em que momento não vai dar certo e eu tenho que continuar o foco para pensar, para chegar no plano B, no plano C, no plano D. Então, eu acho que o foco para me comunicar e para chegar nas metas, isso é a base do esporte total, assim. Caramba, cara. Eu não tinha essa visão de você, tá? A gente se conhece há pouquíssimo tempo. Eu não me entenda errado, tá? Por favor. Sim, porque às vezes a gente monta estratégia, e tem muita gente que eu conheço, principalmente quando eu trabalhava em outro setor. A gente não criava estratégia, lógico que a gente se preparava para o plano B, C e D, mas a gente não criava estratégia para outro tipo de plano. Esse insight que você me deu aí, tipo, a gente consegue improvisar ou consegue estudar o improviso, teoricamente, tá mudando um pouquinho a minha cabeça, porque eu nunca pensei, assim, nessa jornada para poder mudar o caminho no meio da história. No meio da história. E aí me veio uma curiosidade, porque você tá toda hora ali no campo de futebol, tá ali com os jogadores, ou quando você tá fazendo reportagem não, fazendo cobertura mesmo dos jogos. Reportagem mesmo dos jogos ali. Dos jogos. Como é que você, por exemplo, você tem improvisar. Você improvisa. Não, na verdade você só improvisa. Teoricamente, porque você tem que controlar ali o termômetro do jogo, o termômetro de como um atleta vai sair, de como ele vai ou como você vai abordar ele, porque se você abordar ele errado, pode acontecer dele não querer mais te dar entrevista. Que acontece muito. Outra, eu conheço bastante atleta, tem o ego também, como você vai fazer a pergunta, às vezes você tá fazendo uma pergunta literalmente inocente, ou até bem rasa, assim, pro cara responder, e ele não gosta, porque ele tá num outro calor. Como você faz justamente para poder entender ele no processo do jogo, para poder chegar ali no final e... Como é que foi o jogo para você? Você entende o que eu tô te dizendo? Assim, Entendo. Porque para você é muito diferente de quem tá aqui do outro lado da TV ou do outro lado da tela, e você sabe o que realmente está acontecendo e como as pessoas tiram de contexto do que pode acontecer depois. Sim. Como é que você, cara, consegue... Então, tem dois tipos de abordagem quando a gente tá num jogo, né? Tem um jogo que é ao vivo ali, então eu tô ali durante a transmissão ao vivo, e tem um repórter que tá fazendo uma reportagem pro dia seguinte, que aquilo ali é pré-gravado, é um pouco mais frio, às vezes você tem que improvisar mais, você tá pensando numa matéria que vai lá no dia seguinte, então às vezes você tá pensando numa coisa, o personagem do jogo é o Neymar, até os 45 minutos do segundo tempo, mas aí o Gabigol faz o gol aos 47,
e aí vira o personagem do jogo. Então, toda a matéria que você construiu com a base sendo o Neymar o personagem do jogo, você tem que mudar porque o Gabigol realmente fez a diferença no final. E na entrevista ao vivo, você não precisa pensar no dia seguinte, só no momento. Então, no dia seguinte, é mais difícil. Mesmo, eu não ia usar ele como exemplo, tá? Eu ia tentar ao máximo para não usar mas porque assim, o Neymar, vou usar o Neymar como exemplo. Cara, é um canhão. Se você abre é um canhão, Sim. certo? Aí tem um jogo que ele arrebenta. Putz, seleção brasileira, tio Ancelotti me chama. E tem o jogo, cara, Que ele vai mal. E você tem que Perguntar. Cutucar. Só que você não tá cutucando por qualquer um. Sim. Entendeu? Uma coisa, com todo respeito a todos os atletas, uma coisa é você perguntar pro Neymar e outra coisa é você perguntar para um atleta que tá num time pequeno. Sim. De verdade, você não pensa no dia seguinte? Não penso. Caraca, bicho. Eu penso, existem. Aí tem uma outra coisa assim, a minha experiência de tentar o ciclo olímpico como atleta, eu vivi muita coisa como atleta, de dor, de perda, de decepção, de vitória também, enfim, de grande jogo, enfim. Eu consigo minimamente ter uma empatia com o atleta. Claro. Alguns atletas sabem um pouco da minha história, então existe um respeito diferente quando eu tô com o microfone por conta disso também. Alguns sabem que, tipo, esse mano aí sabe que eu passei, assim. Então, Sim. assim, pelo menos eu vou ouvi-lo. Sim. Mas existem casos, e aí eu vou dar um caso, por exemplo, real. Tá? O Seedorf, quando estava no Botafogo, eu estava no início da minha carreira, mas eu sempre procurei ter empatia com os caras ali de entender quando a fase é ruim ou não. Aí o Seedorf quase não falava em entrevista para a imprensa. Aí teve um dia que ele falou, eu fiz uma pergunta que ele não gostou, que era uma pergunta relacionada à sequência de jogos do Botafogo sem vitória. O Seedorf, obviamente, é muito inteligente e falou assim, mas você poderia ter perguntado também que a gente está nessa mesma sequência, é uma sequência de invencibilidade. A gente não ganha, mas também não perde, depende do ponto de vista, porque eram 7 empates seguidos. E aí eu falei, tá, mas aí tem outra questão. Aí eu levei um outro dado para ele. Tá, mas o Botafogo geralmente deixa esse empate escapar, deixa essa vitória escapar no final na do reta jogo, final do jogo. O recorte é esse aqui. Então é muito mais deixar de ganhar do que vencer, teoricamente, ser invicto. Do que ser invicto. E aí ele ficou meio assim. Ele, tá, é isso. Eu não tô desrespeitando ele. Tô querendo só saber a opinião dele. Obviamente, tem lances durante o jogo, quando sai quente. O Guerreiro, por exemplo, quando jogava no Flamengo, ele não gostava de falar muito. Principalmente quando ele não fazia gol. Mas hoje em dia também, o jogador querer falar também é meio que na obrigação ali. Não... Sim, na verdade deveria ser obrigação porque ele ganha direitos de imagem. Mas não é. Entendeu? Aí é uma outra negociação que não tá foge da minha alçada. Sim. Se eu sou o jogador, perdendo ou ganhando, você chega junto. Eu vou ter que falar, sabe? Eu fiz isso, né, como karateca, e eu acho que como atleta profissional você tem o direito ali de imagem. Pô, o cara te seleciona pra falar, você pega e fala. O Neymar geralmente fala, por exemplo. Perdendo, ganhando, jogando bem ou mal, ele geralmente tá falando. Mas aí, por exemplo, o Guerreiro não falava. Tá sem fazer gol e não falava. Tá. Aí começa a fazer gol, aí fala. Mas aí esse cara se aposenta, aí ele vai atrás de você. Ele vai atrás de mim. Entendi. Ele já criou uma péssima relação com a imprensa. Entendi. Provavelmente, não sei, mas o Neymar tem falado cada vez mais. A imprensa brasileira virou... Recentemente, um amigo meu, o Eric Faria, que é repórter e agora é comentarista, falou assim, a imprensa tem transformado o jornalismo em neymarlismo. Ele até usou o neologismo aí. E é isso, assim, tudo vira notícia. Tudo que o Neymar faz vira notícia. E eu acho que para ele tem sido importante falar, mesmo virando notícia ou não, que ele sabe que a mídia hoje gera um mercado, né? Não só a mídia pensando em Globo. Ele criou um canal pensando nisso. Então, assim... Ele já tá pensando na reta final da carreira, tá pensando nessa transição de carreira. Então, assim, de bobo não tem nada. Claro que mas é isso, assim, eu acho que a gente, como jornalista, o básico que a gente tem que ter é empatia. Sim. Então, assim, você vai fazer uma pergunta, eu sei que o cara jogou mal.
eu preciso falar bem assim, você jogou muito mal hoje. Uhum. E eu quero que você me diga o porquê. Precisa falar não, isso? Não precisa. Eu posso chegar e perguntar assim, o que não deu certo hoje, Diego, no seu jogo? Sim. Ponto. É ele que vai te dar a resposta. Aí ele vai me dar a resposta. O fulano não passou a bola pra mim. Ou, poxa, tava num dia mal, tava fora de... Minha atividade física tava ruim, enfim, tava sem... A minha técnica não funcionou hoje, tudo que eu pensava deu errado. Eu não preciso falar que ele foi mal. Eu não tenho que dar opinião quando eu tô fazendo a pergunta. Quem tem que trazer a informação é ele. Sim. Então eu acho que isso parte quando você pensa na empatia, assim. Pô, como é que eu gostaria de ser perguntado se eu joguei mal? É complicado, cara. Sim. Entendeu? Eu quero essa informação. É importante ter essa informação. Mas como, se eu tivesse jogado mal, como que seria uma boa pergunta sem me ofender? Sim. Sem eu me sentir, sabe? Sim. Porque ele já sabe. Ele já sabe que foi mal. Ele já sabe. Pra que falar, entendeu? Exato. Cara, tá vendo? Era isso que eu queria que todo mundo entendesse. A importância da comunicação e da empatia sem você ter que abrir a boca, porque você está observando nesse tipo de caso. Digam, voou aqui o tempo. A gente já temos tempo aí. Relaxa. Cara, você sabe que eu também te pergunto muita coisa. Esse podcast também tá saindo, você já sabia dele antes, porque eu pô, Diegão, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha esse formato. Eu aprendo com você no dia a dia, apesar de pouco tempo que a gente se conhece. Espero que dure muitos anos a nossa amizade, de verdade. Você consegue. É que é difícil responder isso, porque eu vejo muito jornalista com problemas para dar uma barrigada. Por quê? Os atletas hoje eles têm o mídia social dele para ele já chegar. O assessor ali. Eles não dão mais entrevistas como davam antes. Eu gosto de pessoas, por exemplo, que não ficam em cima do muro. Você sabe que o meu ídolo máximo é o Romário. Eu já até poquei de conhecer ele justamente para não quebrar esse laço, porque ele tinha muita personalidade, bancava, fazia e acontecia. Hoje os atletas fogem um pouquinho disso, o Neymar dá um pouquinho de opinião. Eu até acho que as pessoas pegam um pouquinho demais no pé dele, porque, bicho, não é fácil ser o Neymar, cara. Por mais que você seja atleta, sim. Não é fácil. Tem posicionamento, um monte de coisa que acontece. Quando chega uma informação, uma negociação, uma coisa, um negócio que precisa ser na hora, como é que você faz ali para vou barrigar, não vou barrigar? Depende. Barrigar, gente, só para explicar, é quando a reportagem é verídica ou não é verídica, enfim, a informação vem quebrada. Eu acho que depende muito da fonte, né? E tiveram 2 casos que comigo, assim, recentes, né? O Danilo, antes dele vir pro Flamengo, por exemplo, lateral do Flamengo, / zagueiro, o Danilo, eu já tinha já conheci o Danilo, já tinha conversado com o Danilo, enfim. Ele parecia um cara muito maneiro. Gente boa demais. E aí, antes dele vir pro Brasil, pintou uma notícia, o Vasco tá de olho no Danilo. E aí, parece que os empresários do Vasco foram até num projeto social do Danilo em Bicas, Minas Gerais e tal, para falar com ele, enfim. E aí eu tava de férias, tava voltando de férias e eu ia fazer o Vasco no dia seguinte, tava essa notícia rolando. E aí eu mandei uma mensagem pro Danilo. Danilo, pô, isso daqui é verdade, cara? Aí ele, pô, Diego, nem sei de onde saiu essa notícia. Eu falei assim, sério? Ele, pô, nem sei, cara. Não faço ideia de onde tiraram isso. Ninguém foi lá no meu projeto social, não sei o que e tal. Lá. Aí eu, pô, eu posso falar isso, Danilo? E eu posso falar que foi você que me disse? Ele, pode. Aí no dia seguinte, esse era tipo final da noite, dia seguinte eu cheguei no Globo Esporte e falei assim, olha, gente, isso aqui que vocês estão me dando pra falar, não é. O Danilo me disse que é isso, isso e isso, e ele falou que eu posso falar que ele me disse. Ele, sério, Diego? Sério. Então tá, então você fala. E aí eu fui lá e falei. Teve um outro momento que tinha um... Que canhão que segura no braço. Que é isso, assim, eu tenho a informação do jogador. E o Danilo não foi pro Vasco, o Danilo foi pro Flamengo. E, gente, o que eu tô falando disso é porque uma notícia que ele dá errado
movimenta um país inteiro, É. movimenta uma torcida inteira, um movimento inteiro. É um canhão, cara. E tinha notícia falando que o Danilo tava no Vasco, tava indo pro Vasco. Então, assim, eu tava cravando que, ó, não é isso, galera. O Danilo nunca soube de nada disso e pronto. E sem falar que o Danilo foi nota 1000, né, cara? Porque tem gente, eu não sei Porque se como ele é que fala, eu não posso falar, é isso aí, tem um caminho ali. Não pode falar que eu falei com você, Diego. Então eu não posso falar nada. Sim, segura aí. Eu não posso falar nem que o Vasco quer, nem que ele falou que, sabe? Eu posso falar que o Vasco quer, mas que o jogador não sabe desse interesse, mas eu não posso falar que, tipo, o Danilo me falou. Não posso, ele tem que me confirmar que pode falar. E, obviamente, nesse papo ali de WhatsApp, né, eu tenho que printar, né? Claro. Pô, ele falou que eu posso, printei, Sim, segurei, sim. porque aí se alguém fala, minha direção fala, o Diego tá inventando, não, eu tenho a prova de quem falou comigo, enfim. E o bom é que essa relação de confiança você vai construindo com os atletas, né? É isso. Quando você passa a informação correta, provavelmente, o mundo do futebol é pequenininho pra quem tá dentro. Um passa a informação pro outro, assim, um estala de dedo. Ó, esse cara é gente boa, esse não é, isso e aquilo. Isso. E anda. Eu ia te perguntar, eu vou pular logo para as perguntas ali mais finais. Eu ia te perguntar se em algum momento a comunicação te atrapalhou. Teve alguma situação que você... Sim. Qual? Rapidão. Atrapalha, muito rápido, né? Final de jogo, geralmente a gente entrevista vários jogadores, né? 1 ou 2 ali de cada clube. Eu tava na cobertura de um clube, e aí geralmente o repórter pergunta pro assessor de imprensa daquele clube, ó, quero falar com fulano. E aí o assessor fala, pô, vamos evitar, não sei o que e tal. Quando eu fui perguntar no final do jogo, quero falar com fulano, ele, pô, Diego, ninguém vai falar. Uhum. Eu, pô, mas por quê? Ele, pô, ninguém vai falar e o presidente vai soltar uma comunicação daqui a pouquinho falando por quê. Aí eu abri o microfone, olha, ninguém do acho que era Santos ou São Paulo, ninguém do time tal vai falar, e daqui a pouco o presidente vai soltar o comunicado dizendo por quê. Aí o narrador chegou e falou bem assim, deve ser porque o árbitro anulou o gol no primeiro tempo, não sei o que. Eu falei bem assim, não sei. Aí eu abri o microfone e falei assim, não sei, mas vai sair um comunicado do presidente. Pá. Porque é isso, assim, eu não tenho certeza se é isso ou não é. Sim. E eu não posso cravar. Se o narrador quis falar isso, é questão dele, mas aí eu não tenho certeza. Eu não vou inventar a informação. Sim. E aí, quando saiu a nota, era o que o narrador tinha falado, era sobre aquilo. Eu falei assim, olha, fulano, você acertou, é sobre isso mesmo, o presidente falou, soltou uma nota aqui, tá? Sim, você deu... E aí eu dei a notícia. Só que o que acontece, nesse momento, cria um mini ruído, né? Sim. Tipo, parece que é óbvio, mas não é. Mas não é. Sim. Entendeu? Eu não posso botar muito na cuidado reta ali. Uhum. Então, isso cria, às vezes, um ruído que a gente tem que tomar muito cuidado se a gente vai dar ou não informação. Talvez fosse melhor segurar, sabe? Falar assim, ó, vou dar uma segurada, e aí eu já sei que vai sair uma nota, e eu já dou a informação junto. Uhum. Ó, ninguém do Santos vai falar por causa disso, e o presidente soltou uma nota XX, que pudesse ser mais redonda a informação. Mas aí na ânsia de, pô, vou dar logo, e aí queria um mini ruído, entendeu? Pô, cara, controlar isso daí é um negócio, pra mim é um negócio difícil pra caramba. Talvez você tem informação, tem que esquecer. Putz, é uma coisa diferente, assim, e é importante você falar isso, porque muitas vezes a gente, uma fofoca, uma coisa diferente, uma informação no trabalho, no corporativo, ali chega de uma forma errada, você não vai buscar informação, não pega ela direito e acaba se prejudicando sem necessidade. Pela ansiedade. Exatamente. Diegão, eu sempre faço aqui no final algumas perguntinhas e eu quero te perguntar, se você tivesse 10 minutos para se comunicar, pode ir na Lua, com quem que você se comunicaria? 3. 10 minutinhos só. 10 minutos? 10 minutos. 3 pessoas? 2 pessoas. Não 10 minutos ao mesmo tempo, cada um 10 minutos. Cada um 10 minutos? Hoje, Lázaro Ramos, porque ele atingiu um patamar dentro do Brasil, assim, de um comunicador e produtor. Eu queria entender como é que foi essa trajetória dele, para ele poder
me passar onde eu preciso ir, onde eu não devo ir, onde eu posso errar, onde eu não devo errar. Eu acho que ele encurtaria alguns caminhos. Infelizmente eu não tive a possibilidade, mas a Glória Maria estaria entre esses três, porque a Glória Maria é a maior referência que eu tenho de jornalismo. Pô, rodou o mundo. Rodou o mundo, e ela foi quebrando várias barreiras, não só em relação à representatividade, mas também a questão de ser uma mulher e negra e falar sobre racismo em alguns momentos, questionar a presidente sobre isso. Então acho que ela me ensinaria muito nesse rolê. E aí, cara, eu vou dividir 3 aí. Tá? A terceira pessoa seria um trio. Lewis Hamilton, Serena Williams e LeBron James. A gente tem uma meta. Eu acho que cada um tem um rolê ali. O LeBron James, ele tem uma escola da onde ele saiu, sabe, pra levar a educação para uma galera. A Serena é um outro patamar de negócios também. E o Lewis Hamilton, pela luta que ele tem em ser o único até então na Fórmula 1, acho que tem muitas batalhas ali. Ele ser um cara que também é muito ligado à moda, ligado à música, fez karatê. E aí, eu acho que tem muito assunto ali, seria em relação a atletas, seria isso, porque o Ronaldinho Gaúcho eu já entrevistei. Tem esse rolê, o Pelé eu já entrevistei, então assim, então, esse rolê ali, eu acho que esses 3 seria... O Hamilton tá mais perto desses 3. Né? Tá mais perto. Fórmula 1 tá na Globo. Eu falo que ele é o inglês do Piniquinho. Isso. Tem os fãs da Ayrton Senna, todo ano tá aí. Bora lá na Fórmula 1. Diegão, não é pelo corte, tá? Mas eu tenho que perguntar. 3 que você não conversaria, cara. 3 que eu não conversaria. Mas pelo lance de comunicação, tá? Tá. Tô pensando aqui. 3 que eu não conversaria. Eu nunca parei pra pensar em quem eu não conversaria. Então eu vou pensando na comunicação, né? É porque assim, tem nomes na minha cabeça, mas são nomes políticos, então eu não posso falar. Então eu vou pausar aí. Tá. Eu vou pausar, tá? Porque geralmente, Matheus, 50% dessa vez. Porque é o seguinte, eu tô aprendendo com você, tá? Eu não sou um especialista em comunicação, eu acho que eu falo super bem, acho que dá pra ir pra frente, não deu errado, pai. Isso que você fez até me facilitou hoje, porque você deu uma aula de como a comunicação serve dentro da nossa vida e como ela te levou para frente. Eu acredito que a gente, mesmo que seja para conversar com alguém que não sirva pra gente, a gente tem que conversar com ela para falar, pô, você não serve para mim, porque senão você tira de contexto, você cria um preconceito sobre aquilo. Sim. Então quando você me diz assim, pô, não sei, pra mim é o que vale o ponto aqui desse podcast. É você falar assim, pô, acho que eu conversaria... Lógico, não as pessoas que fogem ao seu princípio. Sim. Mas eu conversaria com totais pessoas diferentes a mim, porque em determinado momento eu ia aprender alguma coisa com elas. E eu acho que a gente evolui ou sobe um nível quando a gente conversa com alguém que tira a gente da nossa zona de conforto. Conversar com alguém que a gente admira fica muito mais fácil. Porque você já conhece. Agora, quando você impacta com alguém, a gente cria uma barreira ali, pô, peraí, às vezes você muda uma percepção, às vezes você muda um jeito de olhar, às vezes você muda, igual eu conversei com o TK aqui, cara, eu não vou ser hipócrita, eu conheço o Zero de favela e ele me deu uma aula aqui do que é, entendeu? Então, 50%, Matheus, geralmente as pessoas falam assim, pô, eu acho que eu conversaria com todo mundo. 3 pessoas que você ligaria lá, o YouTube, o Spotify, a plataforma que você usa para poder escutar ou assistir, sentadinho aqui comigo. Emicida, é um cara que eu escuto muito. Ia ser maneiraço, porque também foge do meu ciclo. Do ciclo, né? O pastor Henrique Vieira é um cara que sempre traz boas coisas, assim, uma visão diferente do que a gente tem relacionado à religião e à igreja, assim. Eu acho que ele é um cara que abre geralmente a sua mente, assim, de um modo geral. E a outra pessoa, cara, acho que seria ousadia ali, mas eu escuto o podcast dela, que é a Michelle Obama. Sim, cara, não é ousadia não.
que é assim, O céu eu é o acho limite. super interessante o jeito que ela se comunica, o jeito que ela Também acho. coloca as questões ali dela. Então, assim, eu acho que pensar também fora dessa caixa e pensar em como outras pessoas se comunicam o tempo todo. A Oprah é uma outra mulher que, enfim, que eu acompanho o tempo inteiro ali, tento ver como que ela se comunica. Enfim, é a primeira negra bilionária da história ali dos Estados Unidos. Então, assim, alguma coisa ela fez diferente. Então, são duas mulheres ali que eu acompanho e eu pararia para ouvir aqui contigo também. Putz, assim, eu vou fazer uma vírgulazinha assim. Eu também admiro muito a Michelle, porque quando eu morei nos Estados Unidos, o Obama era o presidente, e aí eu conseguia ver de perto o que ela engajava, fazia os projetos dela. Também seria um prazer. O inglês eu já tenho, não custa sonhar. É isso. Oprah um outro convidado falou, pô, eu pararia pra ouvir a Oprah. Irmão, assim, tem alguma coisa que você tem vontade de me perguntar e nunca perguntou? Cara, o que é comunicação para você? Aí a filha da mãe usou a pergunta no final. Pra mim a comunicação é se conectar. E ela foi o que me construiu até aqui pra poder estar batendo esse papo com você. Eu nunca imaginaria um ano atrás estar batendo um papo com você. Eu aprendi muito e cresci muito com a ajuda das pessoas, principalmente quando eu morei fora do Brasil. Eu já cheguei a morar na casa de alguém sem pagar nada e ela me tratou super bem. Então, a minha obrigação aqui, ainda mais quando de ter vindo lá do Maranhão, morar numa cidade pequena, visto pessoas carentes sem saber que são carentes, que era o pior, é dividir essa comunicação, esse ensinamento que você tem, que você passou aqui agora sobre jornalismo, sobre comunicação, para as pessoas darem um level a mais na vida delas, saberem que elas podem sair dali de onde elas estão para um lugar ainda melhor, entende? Então, é um retorno do que Deus deu para mim, porque se também não tivesse Deus, eu não estaria fazendo nada disso. Devolver para as pessoas a possibilidade de ter informação clara. Então, eu acho que isso é a comunicação para mim. Certo? É isso. Diegão, Prazerzaço. obrigado. Eu quase levei aqui o microfone. Acontece. Obrigado de novo, você é nota 1000 e a gente vai trocando muita ideia. Quando eu precisar de convidado, tá ferrado. Obrigado, Diegão. Tamo junto, irmão.